Boa noite. No total, 17% da energia gerada no mundo é produzida em usinas nucleares. No Brasil, a tecnologia do átomo supre apenas 2% do consumo. O uso nuclear como fonte de energia elétrica é controverso. Enquanto alguns países começam a abrir mão da sua utilização, outros investem bilhões na construção de novas usinas. No Brasil, a polêmica volta ao palco com o anúncio de que o governo irá retomar a construção da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Mas, além da produção de energia elétrica, a tecnologia nuclear está presente também em outras áreas importantes, com o seu emprego na medicina, agricultura, indústria e meio ambiente. E o convidado desta noite do Roda Viva é Odair Dias Gonçalves, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o órgão responsável pela mineração de elementos radioativos, pela produção e comércio de materiais nucleares, além de acumular a função de fiscalizar a atividade nuclear do país. A energia produzida numa usina é obtida pelo princípio da fissão nuclear. Toda matéria é constituída por átomos, em seus núcleos existem prótons e nêutrons. Quando bombardeado no reator com raios de nêutrons, o átomo de urânio, que tem núcleo pesado, é quebrado. É a fissão nuclear. Essa quebra produz calor que aquece a água armazenada numa caldeira ao lado do reator, produzindo vapor a alta pressão que move turbinas geradoras de energia elétrica. Depois dessa fase aparece rejeito do urânio enriquecido, um produto altamente radiativo. O meio ambiente é um ponto polêmico da questão. O Brasil não possui tecnologia adequada para tratar os rejeitos tóxicos. A construção das usinas de Angra dos Reis foi resultado de um acordo firmado entre o regime militar brasileiro e o governo da Alemanha. Enquanto o Brasil retoma os investimentos na área, o antigo parceiro caminha no sentido oposto. Há 5 anos, o país proibiu novas construções e, desde 1998, a Alemanha está desativando suas usinas nucleares. Na Europa, Espanha e Suécia também decidiram recuar, enquanto França e Finlândia investem em usinas nucleares. Mas é na Ásia onde o entusiasmo é maior. Das 26 usinas em construção no mundo, 15 estão no continente asiático. A Índia tem 6 usinas em construção, a Rússia 5 e a China outras 4. No total, 17% da energia gerada no mundo é produzida em usinas nucleares. Um levantamento encomendado pelo Ministério de Minas e Energia aponta que o Brasil precisará investir 64 bilhões de reais por ano para expandir a oferta interna e atender o crescimento da demanda por energia até o ano de 2030. As hidrelétricas respondem por 77% da matriz energética do país. As termoelétricas, carvão, óleo combustível e gás natural, por 21%. E as nucleares, 2%. A retomada da construção da usina de Angra 3 tem início previsto ainda para este ano e irá gerar 9 mil empregos diretos e indiretos. A obra precisa de licença ambiental do IBAMA para ter início. Para entrevistar o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Odair Dias Gonçalves, nós convidamos Marcelo Onaga, editor da revista Exame, Roberto Godoy, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Marta Salomão, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Alexandre Mansur, editor de Ciência e Tecnologia da revista Época, Ulisses Capozoli, editor-chefe da revista Scientific American, e Luiz Nassif, comentarista de Economia da TV Cultura. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando os principais momentos do programa em seus desenhos. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV, pela rede pública para todo o Brasil, e você pode participar fazendo sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, pelo telefone 11 3677 1310, 3677 1310, pelo fax 3677 1311 ou pela internet, desde que você acesse o site do programa www.tvcultura.com.br/Roda Viva. E você manda o seu e-mail. Aliás, no site da TV Cultura você também tem o blog em que você pode postar os seus comentários em relação a esse assunto e a outros que sejam do seu interesse. Bom, boa noite. Eu queria começar pelo seguinte. Nós temos aqui uma série de matérias publicadas pela imprensa nos últimos anos, e eu peguei só dos últimos anos mesmo. 2004, o Globo, o governo deve concluir a polêmica Angra 3. Valor Econômico, 2005, o governo volta a discutir a construção de Angra 3. 2006, o Estado de São Paulo, Brasil quer mais usinas, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, exatamente. Brasil quer mais 7 usinas atômicas. Bem, eu poderia ter relacionado diversas outras notícias de jornal desde 1995 com essa mesma manchete. Por que é que dessa vez vai?
Essa é uma pergunta, porque dessa vez vai, um pouco complicada. O que nós sabemos é que agora o governo pegou, e não só falamos em Angra 3, mas falamos em um programa nuclear. Isso é a discussão. Quando nós fomos convidados para assumir a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um dos órgãos, um dos principais assessores do governo na formulação da política nuclear, era claro que uma decisão precisava ser tomada. E essa decisão, naquele momento, era Angra 3. Não era possível continuar com a situação pagando 20 milhões de dólares por ano simplesmente para manter os equipamentos. Era necessário tomar uma opção. Ou vai se fazer ou não vai se fazer. Desde o início, nós nos reunimos, a área nuclear como um toda, sob coordenação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e propusemos um programa que fosse um programa de médio e longo prazo. Não pode se falar em energia nuclear como não se pode falar em energia com prazos de 3, 4 ou 5 anos. É necessário você falar em períodos de 30 anos, 50 anos, quando você faz um planejamento energético. Dentro dessa perspectiva, nós fizemos uma proposta, essa proposta foi discutida, o tempo que ela demorou para ser discutida foi um tempo de amadurecimento, a discussão foi feita de uma maneira absolutamente transparente, isso era um dos nossos principais princípios, tanto que constantemente abrimos a discussão, encontramos algumas resistências que depois mudaram de ideia e a discussão amadureceu. Então, eu acho que hoje nós estamos em condição realmente de levar para frente esse programa com o Angra 3 e a consideração de outras futuras usinas dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo e absolutamente afinada com um planejamento estratégico e energético de médio e longo prazo. Então, eu acho que tem uma diferença. Deixa eu fazer uma perguntinha sobre a questão de custo. Pois não? Nós temos duas situações aí. Uma, Angra 3, uma parte que já foi construída, então, para calcular o custo da produção de energia, esquece o passado e vamos focar daqui para adiante. E tem as demais usinas que estão sendo aventadas, que daí você tem que partir de um custo zero aí. Nos dois casos, qual que é o custo de produção da energia, do quilowatt-hora? Acontece aí, a questão é que você pode calcular o custo de energia mais ou menos da mesma maneira, porque depende de uma série de polêmicas. A questão que você está levantando, por exemplo, é se esse custo que já foi realizado é um custo que deve ser afundado, ele deve ser considerado ou não, e uma série de questões paralelas. A questão hoje, que se calcula para energia nuclear de Angra 3, está na faixa de R$ 138 por megawatt. Hora, né? A energia fornecida. Os futuros, eles devem ficar mais ou menos no mesmo processo, se você não contar o custo que foi realizado até hoje. E que realmente esse custo não é justo você contar. Um custo que foi realizado e que está parado não é uma coisa um pouco polêmica. Mas mesmo sem considerar o custo, esquece o custo, afunda o custo, certo. Vai sair o mesmo que começasse do zero? O que acontece é que você tem que fazer algumas coisas... tem alguns detalhes nesse cálculo que são muito complicados, Luiz. Um deles, por exemplo, é que existiam contratos no passado que devem ser revistos. Essa expectativa que você está vendo no jornal de 7,2 bilhões de reais ainda a realizar, se você contar com o que a gente já realizou, cerca de 1,5, isso aí vai para 8 e pouco. Isso ficaria num custo mais ou menos de 7 bilhões para a usina hoje. Uma usina nova, ela sai na faixa de 3 bilhões, que não é muito longe desse valor. E como você tem que fazer uma série de investimentos que já estão incluídos no investimento de Angra 3, por exemplo, licenciamento, que é caro, a questão do local, existe uma série de novos investimentos, uma vez que Angra 3 é no próprio site, que já estão as outras usinas, o custo você tem que pesquisar terreno, você tem que saber se ele é resistente a terremotos, como é que é o lençol freático da região, ou seja, uma série de custos que já estão feitos para Angra 3 teriam que ser feitos nas usinas novas. Então, a gente calcula que seja a mesma faixa de preço, mais ou menos. Mas como é que se chega nesse valor de 138 e pouquinho? Porque esse valor é muito contestado. Só para explicar, 138 e pouquinho, o quilowatt. O megawatt-hora. O megawatt-hora, desculpe. Megawatt-hora, que é a energia fornecida. Como é que se chega nesse valor? Porque tem muitos especialistas renomados que dizem que isso é ficção e que esse cálculo não é aberto, que isso é uma caixa preta. Como é que se chega nisso? Deixa eu dar um esclarecimento antes da gente entrar muito fundo nessa história. A minha organização não é a organização encarregada
de fazer a economicidade. Inclusive, o meu ministério, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, aonde está sujeita a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não é o ministério responsável, que é o Ministério de Minas e Energia. Os estudos que a gente está se baseando são os estudos da EPE. E existe uma coisa interessante, a EPE é dirigida pelo Maurício Tomasquim, que não é uma pessoa que é apaixonada pela energia nuclear. Então, foram estudos absolutamente claros. Eu tenho visto na imprensa muita contestação desse valor, mas essa contestação fica em cima de coisas como eu ouvi falar, me disseram no exterior que era isso ou que aquilo. Não é assim que se faz. Existe um cálculo, existe uma planilha, essa planilha inclusive vai ser aberta para discussão pública quando a EPE vai publicar agora o estudo dela, e as pessoas que quiserem contestar podem ir na planilha e contestar, mas é difícil discutir quando uma pessoa afirma, não, tenho certeza que não é, ou não pode ser, ou não. Aí fica difícil, você realmente tem que discutir em cima dos dados. Os dados têm um cálculo, esse cálculo foram feitos de maneira estruturada, a ponto, inclusive, de haver uma brincadeira na área nuclear, que as 4 usinas que a Eletronuclear, que a EPE, que é a Empresa de Projetos Energéticos, recomenda no cenário de menos desenvolvimento brasileiro, uma brincadeira na área, a gente chama as lágrimas do Tomasquim, porque ele realmente não era um apaixonado pela energia nuclear, e consta lá, não houve, os números são aqueles, e as pessoas mudaram de ideia vendo os números, não é uma questão dessa. E agora, esse cálculo entra uma série de coisas importantes. Uma das coisas que entra é o descomissionamento da usina e o gerenciamento dos rejeitos. Só para explicar, o descomissionamento é você desativá-la. É quando você desativar, você deixar o terreno como se não tivesse havido uma usina lá, ou seja, completamente recuperado para qualquer outra atividade. Agora, o programa encontra 2 poderosas vozes femininas dentro do governo, fazendo um enfrentamento ali. A ministra Dilma disse em mais de uma ocasião, e aqui tem uma citação textual dela agora de março, onde ela diz que, perguntada sobre energia, ela já nem estava na área, mas enfim, meteu a colher no assunto, dizendo que Angra é economicamente inviável. E da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que diz o seguinte, que o lixo, enfim, o resíduo, no Brasil e no mundo, ainda não tem uma solução, portanto, sinalizando que a licença ambiental vai ser um osso duro de roer ali. O que o senhor acha disso? Aliás, só fazendo adendo, isso não está nem orçado, né? Tem-se alguma expectativa de quanto custa lidar com esse rejeito nuclear? Tá, vamos por partes dessas 2. Quantas mulheres... Poderosas mulheres. Poderosas mulheres é complicado, você deve perguntar para elas exatamente. A ministra Dilma claramente já declarou no jornal que ela reviu a posição dela em função, inclusive, dos números que nós estávamos falando. Então, esses números estão ali, eles são claros, e uma pessoa fazendo uma visão, porque um esclarecimento, né? Quando a gente começou em 2003, a gente tinha uma expectativa de petróleo muito mais barata. Quer dizer, naquela época ainda as coisas não estavam, inclusive o preço do urânio ele não havia subido. O preço do urânio na época era 20 dólares por libra. Hoje está na faixa de 140, mais ou menos. Ou seja, multiplicou por um fator 7. Isso porque justamente houve uma expectativa de crescimento muito grande na área nuclear. A nossa proposta, quando nós fizemos a primeira versão do que seria a retomada do programa nuclear, ela foi baseada principalmente numa questão estratégica. Nós achávamos que era importante manter a participação da energia nuclear no Brasil na faixa dos 5% da nossa matriz energética, isso principalmente por tudo que a gente tinha como potencial. Foi o que aconteceu com o petróleo no Brasil. Nós achávamos que mesmo que a energia nuclear na época custasse mais caro, que ela era uma opção estratégica importante de se considerar, porque nós vimos uma perspectiva a médio e longo prazo de aparecimento, de crescimento da questão nuclear. O petróleo tem umas certas datas marcadas, inclusive no Brasil, com o aumento de custo em prospecção profundas, etc. E com tudo isso que a gente tinha que fazer, nós não estávamos muito preocupados com a questão econômica na época. A posição da ministra Dilma naquela época era uma posição do ponto de vista estritamente econômico. E ela mudou de ideia do ponto de vista estritamente econômico. Quer dizer, dentro da economicidade, o Ministério de Minas e Energia, ele não tem uma visão
o papel dele é a economicidade da geração de energia. E, então, todas essas opções agora, com a adesão no Ministério de Minas e Energias, têm razões econômicas e não razões estratégicas como aquelas que a gente sugeria. A questão do meio ambiente é uma questão extremamente polêmica no mundo inteiro. E a questão do rejeito é uma questão chave. Eu não concordo, como foi apresentado no começo, que não tem solução ou que não sabemos como lidar. Nós sabemos como lidar. Na questão de rejeito, principalmente, a gente sabe exatamente como lidar. Essa é uma atribuição da comissão, inclusive, né? Depende de qual? Do rejeito, do lixo atômico. O rejeito final, intermediário e final é responsabilidade nossa. O primeiro depósito é responsabilidade do operador. Mas a comissão não tem atribuição de fiscalizar tudo? Claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, essa é uma outra questão. A comissão ela tem, parece, um conflito. Vamos tentar, deixa eu tentar acabar o rejeito primeiro, final, depois né? a gente entra nessa questão, que são as questões polêmicas. Eu acho importante a gente abordar todas elas, mas na questão de rejeitos, eu queria aproveitar a oportunidade e que me permitam ser um pouquinho didático. Rejeitos é tudo aquilo que, de alguma maneira, passa pela utilização na área nuclear ou existe uma classificação, uma palavra na comissão que eu acho que foi adotada nos papéis e nos documentos, mas que eu acho horrorosa, que é a instalação radiativa. É isso que está nos documentos, eu não gosto, esse nome é errado, mas é o nome que está lá. A diferença é, o que é nuclear é urânio e tório, ou seja, as coisas que estão usadas diretamente na área nuclear. Então, quando se fala em rejeito nuclear, se fala dos rejeitos ligados a urânio e tório na produção de energia ou mineração, se você passar por algum processo de acúmulo de rejeitos. Existem rejeitos de baixa, média e alta atividade. Os rejeitos de baixa e média são os rejeitos que não são da área nuclear, todos da área médica e da área industrial, e os rejeitos da área nuclear, que são eventualmente, por exemplo, roupas, peças que têm contato com radioatividade, mas não têm muita atividade e são guardados também pelo nosso. O que eu quero chegar é que a área nuclear guarda cada grama do rejeito que ela produz. Cada grama. Inclusive o ar que circula dentro das coisas é filtrado. E esse filtro, os resíduos que eventualmente hajam dentro desses filtros, eles são guardados, compactados e colocados em depósitos. Quer dizer, só para entender, desculpe só um pouquinho. São provisórios. Não, eu né? só queria Não entender. são provisórios, são iniciais, o que é muito diferente. Eu só queria entender o seguinte, quer dizer que todos os cientistas que acham que há um risco, todos os técnicos que alertam para essa questão, porque não há uma unanimidade, ao contrário de outras áreas da ciência, esta é uma área em que não há unanimidade, nem todo mundo acha. Sem dúvida nenhuma. Que isso. Quer dizer, eles estão terrível errados. se tivesse Eles estão errados. Nós temos absoluta segurança e não vai acontecer nunca nenhum acidente, e não importa quantas usinas nós tivermos, nós sempre vamos achar um lugar onde guardar o que o senhor classifica como rejeito. Não é isso que eu digo. Eu não disse que não existe risco nenhum. Eu disse que entre as empresas, entre as indústrias e toda a tecnologia moderna, nós somos o que melhor equacionamos o nosso problema de rejeito. Mas ainda não há um Senhora Daí, destino nós certo e definitivo para esses rejeitos. eu Inclusive, ia esse chegar é o lá. principal argumento É isso que eu estou tentando dos chegar. ambientalistas que se opõem à obra. Isso, é isso que eu estou tentando chegar. Acontece o seguinte, então, existem 3 tipos de depósitos. Depósitos iniciais, depósitos intermediários e depósitos finais. Iniciais não são provisórios. Iniciais não têm tempo de validade, eles vão ser mudados. Mas a palavra provisório sugere uma coisa feita de alguma maneira, você não sabe o que fazer, então provisoriamente você deixa ali. Não é isso. Ele é colocado lá, segundo todas as normas internacionais, e depois do depósito inicial ele vai ou para um intermediário ou para um final. Quando se fala nuclear em depósito final, principalmente para depósito de alta de combustível nuclear, nós estamos falando em centenas de anos. O Yucca Mountain, que é uma discussão nos Estados Unidos, fala-se em 1 milhão de anos. Nenhuma outra atividade humana se preocupa com o meio ambiente ou com segurança nessa escala de tempo. Então, deixa eu fazer duas. Pois não. Os acidentes na Rússia e nos Estados Unidos ensinaram o quê? E em relação a Quinem, aquela tragédia de Goiânia ensinou o quê? O que Muita mudou? coisa. Perfeito, muita coisa. Primeiro que o acidente de Chernobyl ensinou a gente que aquele tipo de reator não é um bom tipo de reator, por isso que o Ocidente usa um outro tipo de reator. O PWR jamais, que é a nossa forma de reator, que é de água pressurizada,
jamais seria passível de um acidente quanto aquele. Assim como os 3 Mile Islands, o que aconteceu lá não houve nenhum acidente fatal. Houve o problema, o núcleo praticamente fundiu e a radiação ficou toda contida dentro do que ela deveria ser contida. Ele funcionou como era esperado. Tá? Outra coisa que é nova na área nuclear, né, que é diferente. A área nuclear, quando acontece qualquer acidente desse tipo, é feita as correções, é feito um estudo sobre o que gerou e é feita a correção. Essa correção é divulgada pela Agência Internacional de Energia Atômica e sugerida para os órgãos regulatórios de cada país. Nós abaixamos uma norma e o operador é obrigado a incorporar as novas normas de segurança. Então, o que acontece é o seguinte, a questão nuclear não tem risco? Tem, ela tem risco. Calcular esse risco é muito difícil, porque risco, usa-se muito a palavra risco sem qualquer critério. Risco é uma coisa que pode ser calculada, ou em probabilidade de ocorrência, ou então fazendo uma simulação. Na área de rejeitos nucleares, não na área médica, eu vou voltar para o caso de Goiânia já. Nunca houve um acidente em nenhum lugar do mundo ou em relação aos rejeitos da área nuclear, justamente por essa segurança toda. Nós tivemos Goiânia. Goiânia, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu, por exemplo, que a nossa legislação necessitava de um ajuste, e ela ainda necessita. Isso é uma das coisas que está no nosso programa para começar esse ano, dentro desse período. Por quê? Quando houve Goiânia, não se sabia, por exemplo, quem era a responsabilidade. E, a minha opinião, porque a responsabilidade da segurança é do operador, não é do governo. O operador é responsável... Lá, o laboratório médico lá que tinha... Lá era um laboratório, e a responsabilidade é do operador. A nossa responsabilidade é fiscalizar para ver se eles apresentam todas as condições para garantir a segurança. E o que aconteceu lá é que a coisa foi abandonada e verificou-se que havia uma falha na lei, porque inclusive a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eu não estava na época, mas existe uma discussão se a responsabilidade era da Defesa Civil ou se era da Comissão. Mas o senhor disse que desde aquela época não foi mudada a lei ainda? Foi. Ah, tá. As normas foram mudadas, mas é uma lei que ainda precisa de ajuste, de ser ajustada constantemente. A partir daquilo, hoje nós temos um dos melhores sistemas de controle de fonte do mundo. Infelizmente, graças aos acidentes. Então, ou seja, nós aprendemos muita coisa com acidentes. Da pior maneira possível. Acho que ele não conseguiu responder para onde é que vai o lixo. Isso. O senhor disse que já tem o destino certo, vão ser os municípios que vão, que vão cobrar royalties você tem razão. para brigar. Eu acho que não ficou respondido ali, para onde é que vai. Isso é verdade. Obrigado por voltar, porque eu preciso acostumar com o display, como eu falei, com a forma. O que acontece é que existem esses depósitos iniciais, intermediários e finais. Vamos falar da usina, que é o caso complicado realmente. Esses depósitos iniciais são piscinas dentro da usina. Eles são capazes de armazenar esse combustível por toda a vida útil da usina. Isso significa 60 anos. Obviamente, antes de você fechar a usina e limpar o terreno e descomissionar, você precisa levar para um depósito definitivo. Esse depósito definitivo é um depósito caro, custa centenas de milhões, e o que acontece é que para você poder planejar, uma coisa fundamental é o local e é a dimensão desse depósito, ok? O Brasil, nos últimos 20 anos, nós ficamos em suspenso em relação ao programa nuclear. Não havia uma definição, nem havia se chegado à conclusão que não ia se fazer o resto, nem que ia se fazer o resto. Com 2 usinas apenas, e sem saber qual vai ser o futuro, é difícil você planejar um depósito definitivo. Se nós tivermos um programa claro, aí fica muito mais fácil de fazer esse planejamento. Com esse planejamento feito, em 10, 15 anos você constrói um depósito definitivo. Como a tecnologia em 15 existe. anos se constrói um depósito definitivo se outros países estão com uma tecnologia nuclear há mais tempo que a gente ainda não tem uma solução para isso? Como o Brasil conseguiria isso mais rápido? O que você chama de solução? A solução, a questão implica em definir as palavras. Solução o que é? Um depósito definitivo. Muitos têm depósitos que eles chamam intermediários. Definitivos, muito poucos. Tem 3, 4 países que têm definitivos. Mas por que esses definitivos são recentes, inclusive não estão ainda em operação total? Primeiro, porque o rejeito nuclear ele é passível de reprocessamento. Então, precisa uma decisão se esse rejeito vai ser reprocessado ou não.
Se ele não for reprocessado, você coloca num tipo de depósito onde você não possa recuperá-lo. Se você vai reprocessar, é um outro tipo de solução que você vai ter. O que acontece é que, mesmo os países que têm muito mais usinas que a gente, eles trabalham, em geral, com depósitos intermediários, entre aspas. Intermediários porque estão em desenvolvimento novas tecnologias, inclusive com a possibilidade de novos reatores que utilizem o rejeito de forma muito mais eficiente e sem que o reprocessamento produza plutônio, que é essencialmente material para bomba. Por isso que o Brasil, até hoje, não fez a opção sobre reprocessamento, porque não nos interessa entrar na área de plutônio. Só um detalhe, qualquer indústria, quando calcula quanto custa o seu quilowatt-hora, ela leva em conta o destino final de todos os rejeitos dela. Nós também. Como é que a indústria nuclear pode calcular isso se ela não sabe nem qual é o destino final? Você pega como base o que é feito no exterior, você pega como base o custo dos rejeitos. Você sabe o tipo de segurança que precisa, você sabe o tipo de tecnologia que você precisa. Inclusive, nós aprendemos muito com Goiânia. Isso foi outra lição que a gente aprendeu. Ulisses, só um pouquinho. Como é um depósito definitivo? Um depósito definitivo, ele, por exemplo, ele tem que ser num local que seja a prova de qualquer abalo sísmico, ele tem que ter uma estrutura conveniente, se possível subterrânea, de tal maneira que você conte com alguma camada de granito, se for uma caverna melhor, e ele tem que ser feito, o combustível tem que ir dentro de vasos, a gente tem inclusive esse projeto já pronto, dentro de vasos, esses vasos vão dentro de células, e essas células é como se fosse uma colmeia, fica inclusive coberta cada vez que você vai enchendo uma série de células nesse sentido. E a previsão é de que ele dure quanto tempo? Isso aí, no mundo inteiro, e as que a gente tem, o nosso projeto, por exemplo, a gente acredita que dure pelo menos 300 anos. Nós vamos, nesses próximos 5 anos, construir uma célula piloto, e essa célula vai nos permitir estudar, nós acreditamos que seja possível garantir até 500 anos. Aonde vai ser isso? Isso no sítio de Angra dos Reis. Vai ser um piloto, não é uma célula só para o projeto, para você poder estudar o comportamento. Isso não é o depósito definitivo, isso é um laboratório, em última instância. Ulisses. Todair, do ponto de vista estrutural, nós temos condições, depois de identificado o aquecimento global como de origem antrópica, nós temos condições, podemos nos dar o luxo de abrir mão da energia nuclear. Essas questões todas, evidentemente, que elas não são irrelevantes de segurança, de preço, mas isso não impede, na verdade, nós ficamos em detalhes, vamos discutindo estruturalmente uma questão. Me parece que nós não temos muita alternativa. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário a esse respeito. Eu certamente acho que nós não temos alternativa. Em termos ambientais, não tem competição. Não tem competição, porque se você pensar em termos de área ocupada, transporte, a capacidade do combustível, um dos problemas da energia é o armazenamento, né? Se você pegar as duas fontes que são carro-chefe dos ecologistas, que é a eólica e a célula fotoelétrica, a célula solar, você tem um problema básico. Como é que você acumula essas coisas? O único jeito de acumular essas coisas é depois de produzir energia com baterias. É altamente poluente, ocupa um volume brutal e é impensável você fazer isso numa escala muito grande, apesar que a gente deve continuar estudando. Eu acho que é fundamental. Não existe forma de energia... Um pouquinho mais isso que o senhor está falando. A que se deve o fato da gente não discutir essas questões mais tão intensamente como se discute os problemas ligados à energia nuclear, os rejeitos, à segurança? Por que essas questões não aparecem com a mesma frequência? Porque nós somos o patinho feio. Nós geramos Hiroshima e Nagasaki. A área nuclear gerou Hiroshima e Nagasaki. É um patão, isso é um estigma. Não é um patinho. É um patão. É um patão. É um estigma. É um estigma. Que é um risco de um acidente, que pode ser minimizado principalmente com fiscalização, que é a sua área. E aí eu pergunto, a gente aprendeu com Goiânia, mas eu leio aqui que em 2002... Risco de acidente aonde você está falando? Risco de acidente em qualquer coisa, a vida... Não, só um detalhe, eu estava dizendo para você que risco é uma coisa que tem que se calcular. Sim. Como não aconteceu nenhum acidente até agora com rejeitos, se você for calcular o risco, o risco é zero. Eu acho que a gente teve sorte. Acho que a gente tem que tomar cuidado, de não ter. Porque eu leio aqui, em 2002, 2 fontes de Sérgio 137 foram roubadas da CST e no Espírito Santo. Por sorte, elas foram achadas num terreno baldio
pela fiscalização e não por um sujeito que estava passando como aconteceu em Goiânia. Ou seja, a fiscalização em algum lugar ela falhou, porque ele foi roubado. A gente lê aqui também que numa fábrica de lingerie no Rio também foram encontradas cápsulas roubadas. Quer dizer, a minha pergunta é, olhando o histórico recente dos órgãos de fiscalização no Brasil, desde a ANAC, a ANEEL, a ANP, o que a gente sempre vê é que falta fiscalização, faltam fiscais, falta estrutura, falta verba. Uma coisa é você ter gasolina adulterada, outra coisa é você ter um problema nuclear. Como é que está estruturada a agência, o órgão fiscalizador para isso? Mas eu volto a dizer, primeiro você fez um monte de afirmações. Aí a primeira coisa é a seguinte, só uma pequena correção. Como eu digo, é o que nós chamamos de radioativo, porque não é nuclear, são fontes utilizadas de origem médica e industrial. Aquelas duas da empresa que pegou fogo lá no Rio, aquilo lá é uma fonte, as fontes se dividem em categorias. Aquilo é a categoria 5. Categoria 5, em diversos países do mundo, não é controlada. Não é controlada porque as areias de Guarapari têm mais atividades do que aquilo. Na sua casa, nosso cimento tem um monte de urânio e tório. Tá? Tem um monte de urânio. Isso tudo é atividade. E essas fontes de intensidade 5 ficam perto disso aqui. O problema é que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, principalmente em função de Goiânia, a gente tem que, além de fazer tudo direitinho, nós temos que ser extremamente cuidadosos com a questão da opinião pública. E os nossos regulamentos são extremamente rígidos. Tá? Então, essas fontes que você está falando são fontes médicas e industriais, não são fontes de césio como aquela que aconteceu em Goiânia, que é uma Em 2012 está escrito aqui que foi dessa. Sim, mas o césio depende Césio 137. Mas não é uma fonte de césio de radioterapia. O que aconteceu é que a atividade daquela fonte de césio era muito mais alta. Uma fonte dessas industriais é muito menos, e foram achadas, é verdade. O que acontece é que, bom, primeiro que 2002 não era eu, então a comissão... Agora, eu volto a dizer, a responsabilidade primária é do operador. O que acontece é que se você for dono de um hospital e você pegar e jogar uma fonte no mato, a gente tem uma capacidade de resposta enorme. Em qualquer lugar do Brasil, a gente está lá em 24 horas. E, curiosamente, o Brasil desenvolveu uma capacidade para isso. Aconteceu em 2004 uma coisa semelhante. Um operador de radioterapia abandonou, botou um cadeado e saiu. No dia seguinte chamaram a gente e no dia seguinte a gente estava com a Polícia Federal lá na porta. É isso que a gente é capaz de fazer. A gente não é capaz de, para cada operador, colocar um policial lá dentro. Como nenhuma outra tecnologia é. Quando uma empresa derruba petróleo, quando uma empresa joga chumbo, quando uma empresa joga material biológico no lixo, eu não posso colocar junto a cada operador um policial. E essa não é a responsabilidade, essa é a responsabilidade do operador. Agora, os cuidados que a gente tem são proporcionais ao dano que é possível causar com isso. Doutor Odair, queria exibir a pergunta do professor José Goldenberg, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Foi meu professor. Tem uma questão para o senhor, vamos lá. Odair, uma das justificativas que foi dada para concluir a Angra 3 é de que ela, em operação, emite muito pouco gases de efeito estufa, principalmente CO2, e, portanto, substituindo uma usina térmica, ela deixaria de emitir carbono que seria emitido se essa térmica funcionasse com carvão ou gás. O que se sabe é que uma usina da potência de Angra 3 emite cerca de 2 milhões de toneladas de carbono por ano. E Angra 3 economizaria isso. No entretanto, o Brasil está emitindo todo ano 200 milhões de toneladas de carbono com o desmatamento da Amazônia. De modo que usar o argumento de Angra 3 ajuda a resolver problemas de efeito estufa no Brasil é fazer pouco da inteligência dos brasileiros. Você não acha? Bom, acho que alguma parte eu não entendi. A Angra não emite carbono. Não, é que ela substitui isso. A carvão ou a gás emitiria aquele tanto assim, o quanto você ganha, né, dentro do mercado. Tá. Você deixa de desmatar, faz mais efeito do que Bom, o Angra 3. o que acontece é que depois que a gente decidiu, tem que se levantar muito questões pontuais, ou seja, as pessoas tentam reduzir a discussão sobre energia nuclear ou para um motivo ou para outro. Não é a questão do carbono que recomenda a Angra 3. Isso é uma vantagem a mais. A questão da poluição é uma vantagem. Como assim também
não foi o problema de licenciamento com as usinas hidrelétricas de Madeira e geral que geraram a decisão de entrar com o Angra 3. O Angra 3 é um projeto em si, ele faz parte de um estudo dentro de uma proposta da matriz. Então, não se pode reduzir a uma coisa ou outra. Eu não acho que tenha sido a questão do carbono que tornou a energia nuclear uma grande opção. Ela influenciou, ela contribuiu. Sem dúvida nenhuma, ela contribuiu. Mas, sem dúvida nenhuma, a economicidade do processo também leva em conta. Ninguém faz as coisas pensando apenas dessa maneira. Todo mundo pensa em vantagem, todo país faz suas decisões estratégicas em cima de questões também econômicas, principalmente econômicas. Antes de chamar o intervalo, eu queria registrar que o senhor, de alguma maneira, respondeu a pergunta de André Luiz, da cidade da Lapa, no Paraná, de Emilson Nunes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, de Francisco Bigotti, de Jundiaí, São Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no instante com Roda Viva, que tem hoje na plateia Irene Guimarães, estudante de Direito da PUC, José Glaucio Garoni, assessor da Diretoria de Projetos Especiais do IPEM. O convidado desta noite do Roda Viva é Odair Dias Gonçalves, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A CNEM tem o monopólio da mineração de elementos radioativos, da produção e do comércio de materiais nucleares, mas acumula a função de fiscalizar a atividade nuclear no país. Isso não é um contrassenso? Quer dizer, quem fabrica, fiscaliza? Primeiro, porque essa questão é uma questão bastante complexa. Historicamente, no mundo inteiro, a área nuclear começa juntando todas as funções. Depois que surge a Agência Internacional de Energia Atômica, e aí começa a ficar muito mais claro na história nuclear o papel da inspeção e da fiscalização. A agência, por exemplo, ela surge no momento histórico da Guerra Fria, e era muito importante naquela época você conter a evolução e que outros países tivessem acesso... que hoje em dia continua sendo importante, se a gente olhar o Irã, né? Acho que é importante. Mas foi quando apareceu naquela época. Continua sendo extremamente importante. Sim. Tem toda a razão. Mas espera só deixa ele terminar, porque eu acho que não ficou claro. Você tem toda a razão. Não, isso começou dessa maneira. E o que acontece é que a sequência, inclusive, de controle internacional sugeriu uma série de regras e aí a agência começa a publicar as orientações dela. Essas orientações são recomendações, não tem força de lei. Eu já vi escrito em diversos lugares que os acordos internacionais obrigam. Os acordos internacionais não obrigam, o que existe são protocolos onde são recomendados algumas coisas. Bom, a principal contraposição seria operar a parte de energia elétrica e, ao mesmo tempo, ser o órgão regulatório, que no Brasil isso não acontece. Nós somos completamente separados. A parte de mineração, a CNEM entregou para a ANB. Nós somos os maiores acionistas da ANB, foi uma maneira de resolver isso no monopólio. Mas até, certamente, dentro dos próximos tempos, nós temos um projeto pronto de separação da INB e da Nuclep, que são duas empresas, assim como separação da produção de radiofármacos. A CNEM é a grande produtora de radiofármacos e também a questão da operação dos rejeitos, que também temos um projeto para a constituição de uma empresa, que é a Empresa Brasileira de Rejeitos, que vai ser encarregada, inclusive, da formulação e da construção e operação dos depósitos. Ou seja, nos próximos 2 anos, vocês podem me cobrar que isso já deve estar estruturalmente fora da CNEM. Resta ainda uma questão que constantemente somos questionados, que é de mantermos institutos de pesquisa e órgãos regulatórios. Essa separação acontece, não é problema para a agência e não faz parte das recomendações. Tanto que, recentemente, eu voltei de um encontro onde se estabelecia internacionalmente os termos, os instrumentos legais para que se possa contar com a cooperação dos institutos de uma maneira clara e transparente, sem que isso signifique qualquer problema. Na Comissão Nacional de Energia Nuclear, a parte de fiscalização é uma diretoria completamente separada da diretoria que faz produção e mesmo que faz pesquisa. A história da indústria nuclear envolve questão de segurança mundial, envolve uma área econômica muito forte, talvez 100 bilhões de dólares e tudo. E nós temos uma história, até conversamos um pouco no intervalo, do almirante Álvaro Alberto, almirante Otto,
em que para conseguir enriquecer urânio foi necessário todo tipo de superação de obstáculos. O que tem de real nessa história? O que tem de conspiratório? O conspiratório é real? Depende da história que você saiba. Eu não sei qual é a história que você conhece, mas certamente tem muito de conspiração nisso. É um poder muito grande, inclusive econômico. Quem controla mundialmente? São empresas e governos que atuam? Empresas e governos atuando em conjunto, sem dúvida nenhuma. Agora, o senhor não acha, por exemplo, já que estamos nessa área, a Agência Internacional de Energia Atômica, tão logo circulou no Brasil a informação de que está sendo preparado o lançamento, o advento, a incorporação de 2 gerações novas de ultracentrífugas, imediatamente, circulou num fim de semana e imediatamente a agência reagiu e comentou e exigindo, não, a gente quer saber mais e tal, essa coisa toda. Na mesma semana saiu a informação da retomada de Angra, poucos dias de diferença, e a agência entrou em paroxismo. Por que ela reage assim? Ela representa interesses ou isso faz parte das regras com que ela trabalha? A agência é um condomínio. Por que ela está tão de olho no Brasil, por exemplo? A agência é um condomínio. E como qualquer condomínio, tem pessoas que têm um apartamento maior, outras que têm um apartamento menor. E tem um esquema de decisão que faz parte disso. O Brasil, na agência, é extremamente respeitado. E a agência, sem dúvida nenhuma, é uma organização extremamente idônea. Não se coloca problemas. Agora, é uma agência, ela é composta de pessoas. As pessoas trabalham, existem uma multidão de opiniões. Existe um setor, que é o setor que acompanha no mundo inteiro as notícias e que, quando acha por bem pedir informações, ele pede. Por curiosidade, esse setor foi dirigido, inclusive, por um brasileiro durante algum tempo, um colega nosso, que foi formado na CNEM. Nós temos mais de 20 pessoas da CNEM trabalhando na agência internacional. O que aconteceu foi um pedido normal de esclarecimento para saber a questão das gerações. Mas isso é um segredo, isso faz parte de um segredo industrial e que é respeitado. Se for pegar uma reavaliação da história da indústria nuclear brasileira, qual a reavaliação sobre aquele capítulo da venda de tório para o Iraque nos anos 80? 82. Com detalhe, no dia do ataque, estava lá o nosso Rex Nazaré, um bando de técnicos, e aí foi avisado. Puxa o carro porque o couro vai comer. E ele saiu rapidinho de lá. São episódios isolados. São episódios isolados que aconteceram. É difícil responder porque isso não existe uma documentação detalhada sobre essas coisas. Aconteceram coisas que fazem parte da história, estão registradas, mas é difícil você entrar em detalhes. O Iraque, até o momento, não havia nenhuma coisa, não estava sob suspeita. Ele entrou sob suspeita depois. Não, digamos que estava, só que todo mundo gostava dele. Doutor, daí vamos falar da história mais recente. Já entra numa área que é mais difícil para... O senhor acompanhou melhor a história mais recente, já há alguns anos, o debate da reformulação do programa nuclear. Eu queria entender qual é hoje o formato que o senhor defende, porque tem um formato mais conservador de Angra, retomada de Angra, mais 4 usinas, um cenário menos conservador. Qual é o modelo que o senhor defende e por quê? Veja bem, esse cenário... Como eu disse, nós fizemos uma primeira proposta. Essa primeira proposta, ela contemplava inclusive alguns reatores pequenos, que era o desenvolvimento do reator da Marinha, que está quase pronto. Então, como eu havia dito, a nossa perspectiva naquela época era muito mais uma perspectiva estratégica. Essa perspectiva estratégica continua existindo, mas hoje ela foi ultrapassada por uma perspectiva econômica e de política energética, que é muito mais abrangente do que uma política nuclear. O que você está me perguntando é a perspectiva de Angra 3 mais 4 ou Angra 3 mais 8. O que acontece é que a EPE, que é a empresa do Ministério de Minas e Energia, encarregada de fazer os estudos, que vão ser apreciados pelo Ministério e eventualmente adotados como uma política, ela fez 3 cenários de crescimento diferentes. Esses 3 cenários de crescimento diferentes, eles abordam desde um menor crescimento, onde serão necessárias 4 para completar a nossa matriz energética, até 8. E isso ainda com pontos que ainda estão em discussão. Ele, inclusive, coloca uma boa quantidade de energia eólica nessa matriz. Isso aí vai estar disponível para discussão pública dentro de algumas semanas. Só para entender um pouquinho. Aqui foi dado o exemplo da Alemanha, que está saindo da energia nuclear, e da França, que está aumentando a participação na energia nuclear. Não há uma disponibilidade hídrica
similar à brasileira, nem em uma nem em outra. Qual que é o modelo e por que a Alemanha sai da nuclear e vai para onde? E por que a França aumenta a participação na nuclear? Nassif, eu vou te responder, mas eu não gosto muito de entrar em áreas que não são da minha especialidade, mas eu vou te responder. Acontece o seguinte, a Alemanha, eu conheço razoavelmente bem porque eu morei lá, eu trabalhei lá e morei lá durante algum tempo. A Alemanha, num certo momento, ela tomou a decisão de abandonar a perspectiva nuclear. Eu já conversei com muita gente na Agência Internacional, que é da Alemanha, e que disse que foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia porque eles não têm ainda como repor aquilo. Eles acreditavam que eles poderiam repor de outra maneira e não podem. Eles importam energia da França e com reatores que estão na fronteira. Qualquer coisa que aconteça vai acontecer na Alemanha também, porque os reatores estão ali. A França exporta uma boa quantidade de energia. Essa opção da Alemanha está custando muito caro, tanto que hoje a discussão é muito mais acirrada. E aí alguém vai perguntar sobre o acordo Brasil-Alemanha, estarei à disposição para responder. Deixa eu fazer uma pergunta sobre tudo. No momento que se decide pela... Deixa eu só complementar. Outros países estão revendo completamente essa posição. Os Estados Unidos entrou, a coisa de um mês, menos de um mês atrás, entrou com um pedido de 29 novas usinas para licenciamento. São 29 nos Estados Unidos. Inglaterra entrou com um novo pedido. Eu ouvi pessoalmente, num congresso, representantes da área de energia da Itália falando em rever a posição deles, porque não houve solução. Quando se tomou as decisões de abandono, tinha-se uma perspectiva, achava-se que a energia eólica e que a energia ia ser solução de tudo, mas não é possível, não tem. Agora o senhor falou em revisão do acordo e falou no primeiro bloco em revisão de contratos. Tem contratos em vigor? São duas coisas diferentes, hein? Mas tem revisão de contratos, esses contratos estão em vigor Tem desde contrato com a França, não tem? Oi? Ainda tem contrato com a França em vigor? O acordo foi colocado numa espécie de coma induzido, né? E agora está sendo são coisas diferentes. O que acontece é que, em relação à Angra 3, existe uma interpretação jurídica que os contratos ainda são válidos. Já existem outras empresas entrando com recurso contra isso. Na questão do acordo com a Alemanha, o que houve foi um pedido da Alemanha, ainda antes da Angela Merkel ser eleita, um pedido da Alemanha de cancelamento. Só que existe uma cláusula nesse acordo que, se cancelar unilateralmente, eles têm que pagar tudo o que foi gasto até agora, que não é muito vantagem cá entre nós. Então, o que o Brasil está propondo é uma revisão do contrato, é a formulação de um acordo que seja muito mais abrangente, porque a nossa preocupação agora é só questão de peças de reposição que são produzidas por empresas alemãs. Nós não gostaríamos que houvesse qualquer embargo a esse tipo de coisa. Tecnologia nós temos. Ulisses. Quando se decide de uma perspectiva estratégica a retomada de Angra 3, não seria estrategicamente importante a gente considerar a necessidade de um programa de sensibilização da sociedade brasileira para que ela entenda essa perspectiva, para que as pessoas tenham uma compreensão mais clara, para que não se diminua, por exemplo, uma certa taxa de angústia e se desfaça essa imagem negativa da energia nuclear? Não é importante que as pessoas saibam que esse material radioativo tem utilização na medicina e tudo mais. Por que vocês não deflagraram até agora um projeto nesse sentido, uma ação nesse sentido, de sensibilização da sociedade? Nós temos um projeto e deixa eu te dizer que dentro de qualquer... Desculpa te interromper. Ele não é muito acanhado, assim, eu não conheço. Eu digo numa perspectiva mesmo de sensibilização maior, para compreensão e aceitação. Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Nós temos um projeto. O que nós temos feito é uma discussão absolutamente transparente. Nós não nos recusamos a qualquer coisa de discussão. A estrutura passada, com a SECOM, complicava um pouco e introduzia novas variáveis. Hoje, o Ministério de Ciência e Tecnologia já consta claramente, dentro dos nossos projetos estratégicos, a questão de campanha pública. E isso... É papel do governo fazer uma campanha a favor de uma indústria? De uma o quê? Não, isso é uma campanha de esclarecimento, uma campanha de educação. Não, é simplesmente do prós e contras da parte nuclear. O que acontece é que você está instalando coisas que são
complicadas, que são polêmicas. E é importante você esclarecer a população, dar a ela os argumentos contra e a favor, para que ela possa optar. Isso aqui é uma campanha de esclarecimento. Isso faz parte do papel do governo. Doutora Dair. Isso, inclusive, faz parte de um dos princípios básicos, de um dos pilares básicos do Ministério de Ciência e Tecnologia. O ministro Sérgio Rezende sempre tem dito que um dos pontos fundamentais é a Secretaria de Inclusão Social e Divulgação da Ciência. E não só em relação ao nuclear, eu acho em relação a toda a tecnologia. A questão da informação é básica hoje para exercer a cidadania. É que talvez haja uma confusão entre quem promove a campanha seja o promotor da tecnologia. Mas não sou eu que vou promover a campanha. No caso, aqui nem... Então. Não, nem é nosso negócio, nem nós temos tecnologia para tanto. Bom, muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes com Roda Viva, acompanhado esta noite na plateia por Leonan Guimarães, assessor da presidência da Eletronuclear, Carmen Weingrill, editora da revista Scientific American no Brasil, e Tamara Soares, física e mestrada em energia nuclear. Doutora Dair, a TVE do Rio de Janeiro ouviu o presidente da Associação de Profissionais e Instituições do Setor Nuclear, Francisco Rondinelli. Ele fez uma pergunta para o senhor sobre os trabalhadores do setor. Vamos ver. Odair, com a construção de Angra 3 e a previsão de implantação de outras usinas nucleares no país, fica evidenciado a necessidade de um novo programa nuclear brasileiro e que nós sabemos que está sendo discutido no âmbito do governo federal. O que a BEM gostaria de saber é como é que está sendo tratada a questão da reposição de recursos humanos para o setor, e aí incluindo a formação, o treinamento especializado e depois a absorção desses profissionais dentro do setor nuclear. Obviamente isso está previsto no programa. Angra 3 em si não é um grande problema na questão de reposição, porque dos 9 mil empregos gerados, cerca de 300 mais ou menos, ou até menos, vão ser de engenheiros nucleares, ou seja, pessoas que são mais complicadas de formar. A área nuclear tem um outro problema. Nossa idade média é 54 anos, ou seja, é bastante experiente. Em cerca de 10 anos nós estaríamos perdendo 70% da nossa capacidade. Mas existe toda uma planificação, começando por incentivos às universidades para entrar na área. O bom da história, a boa notícia é que toda a capacidade ainda está ativa. Nós temos essa capacitação pode ser usada na formação de um novo contingente. Um dos motivos que a gente tinha e que a gente chamava de estratégico para fazer a primeira proposta, que não era com bases puramente econômicas, era que nós estávamos em vias de perder a nossa capacitação, uma capacitação que custou muito cara e que nos coloca hoje entre os 3 únicos países no mundo que tem urânio e tem a tecnologia completa do ciclo. São só Estados Unidos, Rússia e Brasil. Nenhum outro Como país. Como é que é o ciclo tecnológico do urânio? É uma tecnologia que já está estabilizada ou continua avançando em evolução? E como que entra a pesquisa brasileira nessa área? É só a assimilação do conhecimento já instalado ou tem coisas para se aprimorar? Não, tem um aprimoramento constante. Para você ter uma ideia, as centrífugas, nós já estamos com a 4ª geração entrando em produção. As que estão lá em Angra são de 2 gerações passadas. Então, isso é um aprimoramento constante. O Brasil está em primeira linha nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Esse aprimoramento é mais nessa parte de construção de reatores, tudo, ou estão sendo investigadas aí novas tecnologias? Estão sendo investigados novos reatores, novas tecnologias, novos tratamentos de rejeito, inclusive com a possibilidade de transmutação, que faria com que o rejeito perderia completamente a radioatividade. O investimento é brutal. Quem é físico sabe que Science é uma das principais revistas da área. No ano passado, a Science publicou em matéria de capa as tecnologias futuras de tratamento de rejeito. Ou seja, o investimento é muito grande. Fora isso, tem uma outra área nuclear que não é a fissão, que é a fusão, que é uma perspectiva segura para 50 ou 60 anos. Vai ocorrer. O Ministério de Ciência e Tecnologia... Quer dizer, pequenas bombas atômicas controladas, para usar um... Não, a fusão não tem esse problema. Ou é a fusão a frio? Não é fria. Fusão a fria foi uma fria, não deu certo. Não, mas o que é? Só espera um pouquinho, vamos esclarecer, porque senão... O que distingue uma coisa da outra? A fusão.
O que acontece é que na fissão você tem núcleos muito pesados, que são de urânio, são núcleos... Que geram energia ao serem divididos. Ao serem divididos, e ficam radioativos. Sim. Na questão da fusão, você tem átomos de hidrogênio que se fundem. Então você não tem então átomos não são pesados, nucleares. você não tem praticamente rejeitos. Você tem rejeitos gerados principalmente nas paredes. Não, são nucleares porque é do núcleo, mas não é da fissão. Radiativos, como diria. Eles não ficam radiativos, exatamente. Nesse sentido tradicional. Eu queria só lhe perguntar o seguinte, nós recebemos aqui centenas de perguntas, mas até agora nenhuma sobre outros empregos da tecnologia nuclear. É sobre isso que eu quero fazer uma pergunta. Então, por favor. Dá licença. Eu queria só Vamos saber fazer por quê. um exercício, uma hipótese. O Brasil, a Constituição proíbe a utilização do conhecimento para a produção de armas. O Brasil assina todos os... Mas aí eu vou recorrer a uma citação do Robert McNamara, que dizia o seguinte: em defesa do Estado a gente tem que fazer o que é preciso ser feito. Na suposição de que haja uma pressão estratégica insuportável, em quanto tempo o Brasil poderia desenvolver um artefato nuclear militar? É difícil calcular, não é simples, não. O fato de você possuir... Mas poderia? Poderia. Quem tem a tecnologia, da mesma maneira, quem constrói engenharia genética pode construir... Nós não temos gap no conhecimento para fazer isso. Temos tecnológico. O que acontece é que não é linear. Não basta você ficar somando centrífugas ou pegar e realimentar centrífugas, não é tão simples. Quando você enriquece acima de um determinado grau, o processo de extração tem que ser diferente. A eficiência é tão baixa que você tem que extrair o não enriquecido. Você tem que deixar o enriquecido e extrair o empobrecido. Então tem algumas diferenças na coisa. O princípio físico o mundo inteiro tem, está nos livros. Né? Até na internet. Até na internet. A questão é tecnológica. E tem alguns pulos de gato. Diz isso, que a preocupação dela hoje é muito maior com a proliferação da tecnologia de enriquecimento do que com a de construção. Para isso ela tem os princípios dela, para isso ela tem o TNP, para isso ela tem os instrumentos. O Brasil é o único país do mundo que tem instalações militares sob salvaguardas. Salvaguardas é um controle de cada grama de urânio enriquecido produzido no país. Nós temos o controle de cada grama, é contabilizado com livros, com câmaras, com um monte de maneiras para garantir que não haja diversificação no material para qualquer outro fim que não seja aqueles declarados. Em que momento o senhor acha que o Brasil enterrou definitivamente essa ideia de que, de algum jeito, era necessário controlar a tecnologia nuclear por razões militares? Se é que ele enterrou definitivamente. Pô, eu diria que enterrou. Eu diria que enterrou porque hoje a capacidade, se é que ela existiu algum dia, se é que ela existiu algum dia... Está aí, né, para mostrar que Oi? a Serra do Cachimbo, quer dizer, até taparem o buraco buraco, estava lá, né? O fato de você ter um buraco não significa que você tem uma bomba. Tem um monte de gente que coloca aquele aviso do cachorro, cuidar do cachorro bravo, e nunca comprou cachorro na vida. Então, mas essa é uma placa de $1 milhão, bem cara. Bom, mas podia ser a placa do cachorro. Isso tem a ver com a retomada democrática? Certamente isso tem a ver com a retomada democrática. Uma das razões, talvez, de eu estar hoje na Comissão Nacional de Energia Nuclear, eu, junto com o Pinguelli e com o Fernando Souza Barros, nós fazíamos parte de um grupo que era de acompanhamento da questão nuclear. Nós tínhamos uma crítica muito grande, que era a falta de transparência. A nossa questão foi sempre a transparência. Sobre a questão militar, eu, inclusive, cheguei a procurar nos arquivos qualquer coisa. Não existe nada nos arquivos. Se houve isso algum dia, foi muito bem trabalhado depois. O fato é que não existe no arquivo nada que complete sobre isso. Nunca no Brasil nós tivemos sinal de urânio, a não ser para os reatores de pesquisas, enriquecido a mais de 20%. Então não existe. E você precisa de pelo menos de 20 quilos enriquecido a 99%. Isso não tem, nunca teve. Então, se existia, provavelmente era um projeto a nível teórico. Pelo menos é o que eu posso dizer para vocês claramente. O senhor falou agora um pouco de fusão nuclear. Uma pequena estrela, não? Se construiu uma pequena estrela. Qual é o horizonte? É complicado. Se for grande é complicado. Mas qual é o horizonte de eventos para a fusão nuclear? É uma questão, digamos, para o final desse século, para a segunda metade desse século? A gente pode visualizar alguma coisa nessa direção? Pode. A perspectiva... Existe um projeto internacional para a construção de um reator a fusão. Esse projeto chama-se ITER, ou ITER, dependendo do que você quiser.
Ele é um projeto do qual o Brasil não faz parte, porque ele tem cotas, ele é um projeto empresarial, e essas cotas custam milhões de dólares fora do nosso horizonte. Mas o Brasil... Mas é uma mina de ouro, literalmente. Mas o Brasil tem uns cientistas muito capazes nessa área, inclusive muito respeitados, a ponto de que a União Europeia nos convidou para participar. Estamos fazendo um acordo de participação onde a gente participe como observador. O ministro Sérgio Regente tomou pessoalmente a iniciativa de constituir uma rede nacional de fusão com os pesquisadores da área. Essa rede está sob coordenação da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o objetivo é, dentro ainda desse período de 3 anos e meio que nós temos, constituir um laboratório nacional de fusão. Aí a gente poderia, inclusive, vir a fazer parte do ITER. Essa Angra 3 está prevista para 2013, as outras tecnologias, meio do século, fim do século. E se fala muito em um apagão elétrico, um apagão de verdade, 2010, 2012. A energia nuclear não vai ajudar, então, a gente a fugir de um apagão que está batendo a porta aí, né? O Ministério de Minas e Energia tem uma clareza muito grande que isso não é totalmente verdade. Eles garantem que não tem apagão dentro das perspectivas. Garantiram também em 97, né, doutor? Eram outras pessoas, não eram as mesmas pessoas. O país era o mesmo, a base era a mesma e a gente teve apagão. O país era o mesmo, mas a coordenação era diferente. Agora, era outra coordenação. Uma questão... Deixa eu só completar. A fusão seria... O horizonte da fusão é entre 30 e 40 anos. O horizonte de o Brasil completar em escala industrial o enriquecimento de urânio para abastecer as usinas, quando é que o senhor calcula que isso vai acontecer? Isso eu só posso dizer claramente para você. A perspectiva, o planejamento que existia, não me pergunta porque é um planejamento anterior, era de 4 módulos e a gente chegaria ao final desses módulos, numa primeira etapa, a gente chegaria ao final desses módulos por volta de 2012 com 60% de Angra 1 e 2. O que acontece é que isso é só construir, é só uma questão de capital, porque nós temos a tecnologia, sabemos construir e a empresa brasileira pode ser convocada e ser feito contratos para terceirizar partes dessas centrífugas. Então, hoje o plano já é completar esses 60% até 2010 e completar até 100% de Angra até 3 antes da complementação, ou seja, para e passo, provavelmente em 2013. Eu creio que o senhor não respondeu a pergunta que eu havia formulado, porque é o seguinte, quando eu falei de outros empregos da energia, da tecnologia nuclear, não era um emprego militar, mas sim as questões na área de medicina. Quer dizer, ele aproveitou-se da questão para abordar um ponto realmente importante, mas em termos de medicina, agricultura, etc., também é parte da atribuição da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu queria saber o seguinte, em que pé que nós estamos no Brasil? O pé que nós estamos é o seguinte, realmente, como eu te disse, grande parte do conhecimento, do arcabouço de conhecimento e da capacitação na área de pesquisa e desenvolvimento nuclear está dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, nossos institutos. Nós temos o IPEM, tem o CDTN em Minas Gerais, o IPEM aqui em São Paulo, o CDTN em Minas Gerais, IEM no Rio de Janeiro, IRD no Rio de Janeiro e agora a CRCN em Recife. Nós estamos muito avançados, nós somos capazes hoje, temos a tecnologia praticamente para produzir qualquer radiofármaco que você possa pensar. Nós temos radiofármacos praticamente para todos os tipos de exame que nós precisamos. A gente não tem... A maior parte usada é tecnécio, isso a gente ainda não produz no Brasil, precisa de um reator tecnécio. Só que você precisa de um reator específico que produza nêutrons e precisa de urânio enriquecido para produzir o tecnécio, que nós não temos. Mas a tecnologia nós temos, nós estamos hoje na primeira linha, nós estamos produzindo inclusive flúor, que são radiofármacos de meia-vida muito curta. Pois é sobre isso que eu queria conversar. Quer dizer, o IPEM ele produz isso, tem que ter uma distribuição muito rápida. Agora, aparentemente, áreas que poderiam se beneficiar disso, como a saúde pública, o Ministério da Saúde, não tem uma estrutura nacional capaz de aproveitar esse material produzido. Há alguma... Não tinha até algum tempo atrás, a não ser que tenha conseguido nesses 2 anos. Eu não entendi, Luiz, porque são produtos de vida muito rápida. Você está falando o radiofármaco de meia-vida curta, especificamente. Isso. Porque esse radiofármaco de meia-vida curta é a última palavra em tecnologia. Ele é utilizado numa tomografia chamada tomografia de emissão de pósitron, que é PET. Esse PET, ele começou a entrar no Brasil há coisa de 5, 6 anos. E a gente tem 1 ou 2 equipamentos só funcionando? Né? Não, tem diversos já. Hoje já tem mais de 7.
E hoje a gente já flexibilizou o monopólio, e isso já está sendo possível de ser produzido por qualquer particular que se submeta às nossas regras e, por concessão, a gente autoriza a participação. O que nós temos feito são duas políticas diferentes. Então, em estados muito desenvolvidos, onde a medicina é muito forte, a gente incentiva em que os próprios hospitais se cotizem, comprem um ciclotron e passem a produzir. A gente dá toda a assessoria possível. Em alguns outros estados que precisam de incentivo, a gente assumiu o papel que a gente vai incentivar. É o caso, por exemplo, de Recife e Belo Horizonte, onde a gente está instalando 2 novos ciclotrons para a produção de radiofármacos de meia-vida especificamente curtas. Curtas significa aí questão... 12 horas? Não, menos até 12 horas é para entrega, que você produz lá em cima, mas a meia-vida é até menos que isso. Tem alguns que são 2, 3 horas. E o que acontece é que isso não é rejeito, viu? Isso aí acaba rapidamente e deixa de ser rejeito. Como uma boa parte dos rejeitos de baixa e média atividade. Bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a entrevista de hoje, que é acompanhada em nossa plateia por René Alves, estudante de jornalismo da Uninove. E Marcos Eduardo de Oliveira, economista e professor universitário. O senhor falou aí no bloco anterior que a idade média do povo nosso pessoal. Do pessoal é de 54 anos. Eu, como tenho 55, me considero nessa média do que o senhor classificou de experientes. E eu acho uma boa maneira de classificar. Eu queria só mencionar o seguinte: quando eu era garoto, a energia nuclear era o top, era a onda. Né? Ser físico nuclear, eu cheguei a pensar em ser isso. Acho que toda essa geração Nassif aqui está concordando também, os cabelos brancos atestam. De lá para cá, houve muitas mudanças, né? Isso tinha sido já depois da Segunda Guerra Mundial, é bom que se diga para os mais jovens. Mas de lá para cá, houve digamos, um desprestígio, uma crítica muito dura a essa alternativa. Hoje parece que a coisa não é bem assim, quer dizer, já há inclusive alguns ambientalistas que dizem, alguns até por interesse, defendem a volta da energia nuclear, a retomada das usinas, toda essa discussão do aquecimento global, enfim, né, e do esgotamento das fontes de petróleo e outras, apontam nessa direção. O senhor imagina que ainda vai haver, digamos, uma retomada daquele entusiasmo de quando a gente era garoto? Não, eu acredito que aquele entusiasmo, propriamente dito, não. Aquilo foi uma época que aconteceu, inclusive, se você pensar em termos de educação, ele surgiu junto também com a aeroespacial. Isso. Então houve um livro americano que surgiu de ensino de física, que gerou toda um grande mitos, inclusive, a respeito da ciência propriamente dita. Hoje a gente vive uma época um pouco diferente. A área nuclear, em particular, a ciência está, se você pensar em ciência física nuclear, hoje já não é tão, ela cuida mais de detalhes, ela não cuida mais dessa coisa geral de produção de energia ou do grande salvação do mundo. Hoje se pensa a fronteira da pesquisa, principalmente na área de fusão, pesquisa em física. Agora, na área de desenvolvimento de engenharia, essa área que hoje a nuclear está trabalhando muito fortemente. Então, é uma diferença entre ciência, né, produzir ciência e ciência básica, ou produzir desenvolvimento e ciência aplicada. A área do nuclear hoje nós estamos trabalhando no desenvolvimento e na ciência aplicada, principalmente. São novos processos, novos reatores rápidos. Você tem aí a área de hidrogênio para a produção de energia. Quando você fala em célula de hidrogênio, inevitavelmente você tem que falar em como produzir esse hidrogênio. A melhor maneira que se tem até hoje para produzir são com reatores de alta temperatura, que são reatores ainda de quarta geração, que estão em desenvolvimento. Então, essa é uma outra área que você tem aí nessa parte. Eu não acredito mais naquele sonho que a gente tinha de fantasia de achar uma fonte de energia que seria tão barata que uma lâmpada custaria mais caro do que energia. Era isso que se esperava com a energia nuclear. Ou que tivessem a capacidade de mandar um foguete para o hoje lado está do muito universo. mais clara os limites da ciência e de todas as áreas. Por outro lado, a gente vive hoje um cenário completamente diferente.
Na questão dos ambientalistas, só para frisar, nós temos dois importantes. Tem o Lovelock, que foi um dos pais da teoria de Gaia, uma pessoa importantíssima, e você tem o Moore, que é outro grande nome. Bom, isso a gente fica... Só uma perguntinha aqui em relação a um tema que recorrentemente volta para a mídia, que é a questão da segurança geológica de Angra. A tal história da pedra? Da pedra de Angra. É uma grande bobagem aquilo. Você pode, quem se interessar, pode ver os projetos e ver os cálculos das fundações, como foram construídas, e pode ver que aquilo lá absolutamente não procede. E Angra 3, inclusive, está numa cama de pedra sólida. Já que voltamos para Angra 3, o senhor disse que está resolvida a questão de segurança ali daquele sítio ali. Falei que está equacionado. Equacionado. Agora, nos surpreendeu, nós fizemos uma reportagem essa semana, na época, e nós entrevistamos o chefe de segurança responsável da Defesa Civil Municipal de Angra, responsável pela emergência nuclear. E ele disse que não lembra quando foi feito o último treinamento com a população, a última conscientização com a população do perigo ou do plano de emergência ou de que fazer no caso de acidente. Quantas pessoas lá sabem o que fazer no caso de acidente? Houve uma campanha intensa sobre o que fazer. O problema é que todo ano existe um treinamento. Esse treinamento mobiliza a população inteira, só que de uma maneira voluntária. Você não tem como obrigar as pessoas a participarem, mas todo ano é realizado um exercício. Esse exercício é simulado o acidente, ela toca, a usina toca o alarme, as pessoas são chamadas e é feito um grande trabalho de divulgação sobre essa questão. Esse programa de acidente está disponível, ele não é controlado pela CNEM, ele é controlado pelo CIPROM, que é o Sistema de Proteção Nuclear. Ele envolve Defesa Civil, bombeiros, polícia e tem a parte técnica também, a cooperação da CNEM. E todo ano é feito um treinamento desse tipo. Na região é feito diversas campanhas, são feitas todo ano de divulgação. A gente está sempre no jornal, existe um escritório em Angra dos Reis dedicado só a isso e existe treinamento específico para a Defesa Civil. Quer dizer, então precisa ver exatamente qual é a sugestão dessa pessoa. Nós estamos abertos, se ele achar que realmente precisa ser feito alguma coisa a mais, a gente está completamente aberto. Nós estamos feito treinamento, temos feito divulgação, toca a sirene, faz tudo o que tem direito, inclusive simulação de acidente, pessoas contaminadas, a gente bota no barco, leva para lá, tira das ilhas, a gente traz pessoas das ilhas para o continente, monta as barracas, simula tratamento, não sei mais, e fora divulgação em panfletos, calendários, essa coisa assim, manuais. Doutor Odair, última pergunta, nosso tempo está acabando. Estamos abertos à sugestão. Acho que ficou faltando falar de uma questão importante, que é o seguinte: licenciamento ambiental. O senhor acha que será uma tarefa simples? As perspectivas são asseguradas de que isso aconteça? Olha, eu quero crer que sim. Primeiro, nós temos uma história que nem trabalha junto com o licenciamento ambiental. Em geral, são necessários alguns conhecimentos técnicos que nós é que possuímos. Então, a gente, inclusive, faz diversos pareceres para o próprio IBAMA, para o licenciamento ambiental. E hoje mesmo eu vi, eu acho que saiu domingo no Estado, mas a declaração da ministra Marina que não podia ser outra, onde que ela diz que ela continuará sempre sendo contra a energia nuclear, mas que isso não implica absolutamente numa modificação da ação do IBAMA. O IBAMA é um órgão profissional e ele vai licenciar dentro dos critérios técnicos que ele tem. Eu não acredito realmente que vai haver problemas por uma pessoa ser contra ou não, porque isso a ministra Marina é exemplar. Eu jamais acreditaria que seria possível ela sair do escopo do trabalho dela e do rigor técnico que tem esses trabalhos para deixar uma questão pessoal, ideológica pessoal, interferir na qualidade do trabalho produzido. Odair, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva de Guilherme Arriaga, o roteirista, já na série especial sobre a Festa Literária de Paraty. Uma ótima semana e até a segunda.